Papagaio fala segredo do noivo no casamento. E o que a noiva faz choca a igreja. Carolina Silva estava vivendo o dia mais importante de sua vida quando tudo desmoronou em questão de segundos. O que deveria ser uma cerimônia perfeita se transformou no maior constrangimento que já havia passado, na frente de toda a sua família e amigos. Foi quando o padre Antônio fez a pergunta tradicional se havia algum impedimento para aquela união, que o papagaio verde no ombro de Rafael abriu o bico e gritou bem alto para toda a igreja ouvir. "Ela não sabe do dinheiro escondido!" berrou a ave com uma clareza assustadora. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Carolina sentiu suas pernas bambearem e teve que se apoiar no braço de seu pai para não cair. Todos os olhares se voltaram para Rafael, que estava pálido como papel. "O que foi isso, Rafael?" sussurrou Carolina, sentindo o mundo girar ao redor dela. "É só o Pedrinho repetindo coisas aleatórias, amor. Você sabe como o papagaio é", gaguejou Rafael, tentando disfarçar o nervosismo óbvio em sua voz. Mas o papagaio não havia terminado. Como se soubesse exatamente o que estava fazendo, Pedrinho inclinou a cabeça e gritou ainda mais alto. "Conta, empresária! Conta, empresária!" Dona Conceição, mãe de Rafael, se levantou do banco da frente como se tivesse sido picada por uma abelha. Seus olhos estavam arregalados de pânico. "Cala a boca, Pedrinho", disse ela, tentando cobrir o papagaio com o xale que usava nos ombros. Carolina olhou para Rafael e viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Era culpa, era medo, era a confirmação de que aquele papagaio não estava falando besteira. "Rafael, o que significa isso?" perguntou Carolina, desta vez alto o suficiente para que alguns convidados ouvissem. "Não significa nada, Carolina. É só o Pedrinho sendo Pedrinho", respondeu Rafael, mas sua voz tremia e gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. Seu tio Mário, que trabalhava no Banco do Brasil há mais de 30 anos, se inclinou para a frente e sussurrou no ouvido de Carolina. "Minha filha, se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos mexendo com dinheiro, é que papagaio não inventa esse tipo de frase sozinho." Carolina sentiu o estômago revirar. Olhou para Rafael, que agora evitava seu olhar completamente, e depois para Dona Conceição, que ainda tentava calar o papagaio. "Rafael, eu quero uma explicação." "Agora", disse Carolina, sua voz ecoando pela igreja. "Carolina, por favor, não vamos fazer isso aqui, na frente de todo mundo", implorou Rafael. "Então é verdade." Carolina sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos. "Você está escondendo alguma coisa de mim?" O padre Antônio, que havia oficializado centenas de casamentos em seus 40 anos de sacerdócio, nunca havia presenciado uma situação como aquela. Ele olhou para o casal e depois para a congregação, sem saber exatamente como proceder. "Meu filho, talvez seja melhor vocês conversarem reservadamente", sugeriu o padre com sua voz calma e sábia. Mas Carolina não estava disposta a esperar. 26 anos de vida, 3 anos de namoro, 2 anos de noivado, e ela descobria no altar que o homem que amava tinha segredos financeiros? E o pior, que um papagaio sabia mais sobre a vida de seu noivo do que ela própria. "Que dinheiro escondido é esse, Rafael? E que empresária?" perguntou Carolina, agora com a voz mais firme, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael olhou em volta, vendo todos os olhares cravados nele. Tinha parentes que vieram de Minas Gerais especialmente para o casamento. Tinha os amigos do trabalho, os vizinhos da rua onde cresceu, os padrinhos que ele mesmo havia escolhido, e todos estavam esperando uma resposta. É uma poupança que fiz para nossa lua de mel, Carolina. Queria te surpreender", murmurou Rafael, mas até mesmo ele percebeu como a explicação soava falsa. "Conta, empresária. Conta, empresária", repetiu Pedrinho como se estivesse zombando da explicação de Rafael. Dona Conceição finalmente conseguiu cobrir o papagaio com o xale, mas já era tarde demais. O estrago estava feito e Carolina não era boba. "Rafael, se é uma poupança para nossa lua de mel, por que o Pedrinho fala de empresária? E por que sua mãe está tentando calar ele desse jeito?" perguntou Carolina, enxugando o rímel que havia escorrido. Foi quando Dona Beatriz, mãe de Carolina, se levantou do banco da família.
Minha filha, acho melhor a gente adiar essa cerimônia até esclarecer as coisas, disse Dona Beatriz com a sabedoria de uma mulher de 62 anos que já havia visto muito da vida. Não, gritou Dona Conceição. Não precisa adiar nada. É só mal entendido. Mal entendido? Carolina virou-se para a futura sogra. Então a senhora me explique por que seu papagaio sabe de dinheiro que eu não sei. Dona Conceição abriu e fechou a boca várias vezes, como se fosse ela mesma um papagaio que havia perdido a fala. Carolina olhou novamente para Rafael e viu que ele estava suando muito. A gravata borboleta que ela mesma havia escolhido parecia estar sufocando ele. Rafael, se você me ama de verdade, vai me contar agora, na frente de todo mundo, que dinheiro é esse, disse Carolina, tirando uma das luvas brancas que usava. Carolina, depois a gente conversa em casa, tentou Rafael mais uma vez. Não, disse Carolina agora com firmeza. Ou você me explica agora, ou esse casamento não acontece hoje. O burburinho entre os convidados ficou mais alto. Primos cochichavam, tias balançavam a cabeça, e os padrinhos se entreolhavam sem saber o que fazer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rafael olhou para sua mãe, que negou com a cabeça vigorosamente. Olhou para Carolina, que o encarava com uma mistura de amor e desilusão. Olhou para o padre, que aguardava uma decisão, e decidiu que não conseguiria mentir mais. Tá bom, Carolina, eu vou te contar, disse Rafael respirando fundo. Mas não aqui, vamos para a sacristia. Não, disse Carolina cruzando os braços. Aqui mesmo. Se essa história toda começou aqui, na frente de todo mundo, vai terminar aqui também. Rafael passou a mão pelo cabelo, bagunçando o gel que havia usado para deixar tudo perfeito. Olhou mais uma vez para sua mãe, que agora chorava baixinho com o papagaio no colo. Eu estou recebendo um dinheiro de uma empresa, começou Rafael com a voz baixa. Que empresa? Perguntou Carolina. A construtora Santos Silva. A dona é a dona Carmen, respondeu Rafael, cada palavra custando um pedaço de sua dignidade. E por que você está recebendo dinheiro dessa mulher? Insistiu Carolina. Rafael demorou para responder. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir a respiração das pessoas nos bancos de trás. Ela me contratou para fazer um trabalho, disse Rafael finalmente. Que trabalho? Perguntou Carolina, mas algo na sua voz já indicava que ela estava começando a suspeitar da verdade. Rafael olhou para o chão. Tinha 29 anos, trabalhava como vendedor em uma loja de materiais de construção, ganhava pouco mais de 2 salários mínimos e havia se metido numa situação da qual não sabia como sair. Ela queria que eu conversasse com algumas pessoas aqui do bairro, murmurou Rafael. Que pessoas? A voz de Carolina estava ficando mais fria. Pessoas que têm terrenos para vender para ela, admitiu Rafael. Foi como se um raio tivesse atingido Carolina. Ela olhou para seu pai, Antônio Silva, que tinha um pequeno terreno na Rua das Flores, onde criava galinhas e plantava verduras. Olhou para sua mãe, que sempre falava com orgulho da casinha simples, onde haviam criado 4 filhos com muito amor e pouco dinheiro. Rafael, a voz de Carolina saiu quase como um sussurro. Você estava tentando convencer minha família a vender nosso terreno? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Desta vez, não era apenas curiosidade ou surpresa. Era indignação, era traição, era a confirmação dos piores medos de Carolina. Não é assim, Carolina, tentou Rafael. Eu nunca falei nada para sua família. Eu só o quê? Explodiu Carolina, agora sem se importar com o fato de estar em uma igreja. Só estava me namorando para ter acesso à minha família? Só estava fingindo que me amava para conseguir informações? Não, Carolina, eu amo você. Eu amo você de verdade, gritou Rafael de volta. Então, por que não me contou? Carolina estava chorando abertamente agora, sem se importar com a maquiagem estragada ou com o fato de estar destruindo o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Porque eu sabia que você ficaria assim, respondeu Rafael, também com lágrimas nos olhos. Ficaria como?
Brava porque descobri que meu noivo estava sendo pago para me enganar, Carolina tirou a segunda luva e a jogou no chão. Dona Beatriz se levantou novamente e caminhou até a filha. Minha filha, vamos para casa. Hoje não é dia de casamento, disse ela, colocando o braço em volta de Carolina. Não, mãe, eu quero saber tudo, disse Carolina, enxugando o rosto com a manga do vestido. Rafael, quanto essa mulher te pagou? Carolina, isso não importa agora, tentou Rafael. Para mim importa. Quanto? Rafael olhou em volta mais uma vez, como se esperasse que alguém o salvasse daquela situação. Mas todos apenas o encaravam, esperando uma resposta. 2.000 por mês, murmurou ele. Orou. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael ganhava R$ 1.800 na loja. Essa mulher estava pagando mais que seu salário para ele conseguir informações sobre os moradores do bairro. Há quanto tempo? Perguntou Carolina. 6 meses, respondeu Rafael, sabendo que cada palavra estava cavando sua própria cova. 6 meses, repetiu Carolina, calculando mentalmente. R$ 12.000. Foi esse o preço da nossa relação? Não foi assim, Carolina. Rafael se desesperou. Eu comecei a fazer isso antes de ficar sério entre a gente. E quando vi que estava me apaixonando de verdade, eu tentei parar. Tentou? Carolina perguntou, agarrando-se àquela palavra como uma corda de salvação. Sim, eu falei para a dona Carmen que não queria mais fazer isso. Mas ela disse que se eu parasse, ela ia contar tudo para você, admitiu Rafael. Carolina ficou quieta por um momento, processando essa informação. Era quase impossível acreditar que sua vida havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos por causa de um papagaio que resolveu falar na hora errada. Ou seria na hora certa? E você preferiu continuar mentindo para mim a contar a verdade? Perguntou Carolina. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo de te perder, exclamou Rafael. E você achou que me esconder a verdade ia dar certo? Carolina estava tentando entender a lógica daquilo tudo. Eu ia contar, Carolina. Juro que ia contar. Depois do casamento, na lua de mel, eu ia explicar tudo, disse Rafael. Depois do casamento? Carolina não conseguia acreditar. Você ia esperar eu me casar com você para depois me contar que estava sendo paga por uma empresária para me enganar? O padre Antônio, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se manifestou. Meus filhos, acredito que seria melhor cancelarmos a cerimônia por hoje. Vocês precisam conversar com mais calma, disse ele com sua voz paternal. É, padre, o senhor está certo, concordou Carolina olhando para Rafael uma última vez. Mas antes eu quero saber uma coisa. Essa tal dona Carmen, ela queria comprar o terreno do meu pai? Rafael abaixou a cabeça. Não só do seu pai, de toda a rua, admitiu ele. Carolina olhou para os convidados que moravam na mesma rua que seus pais. Dona Maria, que tinha 73 anos e vivia naquela casa há 50 anos. Seu Joaquim, viúvo de 78 anos que cuidava sozinho de um jardim lindo na frente de casa. A família Rodrigues com 3 filhos pequenos que brincavam na rua todos os dias. Todos eles estavam ali, vestidos com suas melhores roupas, felizes por presenciar o casamento da filha do Antônio e da Beatriz, e não sabiam que havia uma empresária tentando comprar seus terrenos através de informações que conseguia usando o futuro genro da família. Você deu informações sobre todos eles para essa mulher? Perguntou Carolina, agora com uma raiva que não sabia que existia dentro dela. Só coisas básicas, Carolina. Quem morava sozinho, quem tinha dificuldades financeiras, esse tipo de coisa, tentou minimizar Rafael. Esse tipo de coisa, Carolina repetiu incrédula. Rafael, você está falando dos nossos vizinhos, pessoas que me viram crescer, pessoas que cuidaram de mim quando minha mãe trabalhava. Foi quando Dona Maria se levantou do banco onde estava, com seus cabelos brancos presos em um coque e o vestido azul marinho que reservava para ocasiões especiais. Ela caminhou até onde Carolina estava. Minha filha, disse Dona Maria, colocando uma mão carinhosa no braço de Carolina, você está fazendo a coisa certa. Homem que não tem coragem de falar a verdade para a mulher que ama não merece se casar. As palavras da vizinha mais velha do bairro
caíram como uma bomba. Dona Maria era respeitada por todos. Tinha criado 8 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Havia trabalhado como costureira a vida toda e nunca ninguém havia ouvido uma palavra ruim sobre ela. Se Dona Maria estava dizendo que Carolina estava fazendo a coisa certa, então provavelmente estava mesmo. Obrigada, Dona Maria, disse Carolina abraçando a senhora. E você, menino? Dona Maria virou-se para Rafael. Está com cara de quem foi criado direito. Como é que sua mãe deixou você se meter numa coisa dessas? Todos os olhares se voltaram para Dona Conceição, que ainda segurava Pedrinho embrulhado no chale. A pobre mulher parecia querer se esconder em qualquer buraco. Dona Maria, eu não sabia de nada, disse Dona Conceição com voz fraca. Não sabia? Questionou Dona Maria. E como foi que o papagaio aprendeu a falar sobre dinheiro escondido e empresária? Dona Conceição abriu a boca, mas não conseguiu responder. Era óbvio que ela sabia de alguma coisa. Vai falar a verdade, disse Rafael como se finalmente tivesse entendido que não adiantava mais esconder nada. Dona Conceição hesitou, olhando para os convidados. Eu sabia que você estava ganhando um dinheiro extra, mas não sabia de onde vinha. Você disse que era hora extra no trabalho. E o papagaio? Como ele aprendeu essas frases? Insistiu Carolina. O Rafael levava o Pedrinho para o trabalho às vezes. Disse que o bicho ficava triste sozinho em casa, explicou Dona Conceição. Carolina olhou para Rafael, que agora parecia um menino sendo confrontado pela professora depois de fazer uma travessura. Você levava o Pedrinho para seus encontros com essa empresária? Perguntou Carolina. Algumas vezes, admitiu Rafael. Ela disse que gostava de bichos. E foi lá que ele aprendeu a falar sobre o dinheiro escondido e sobre ela, concluiu Carolina. Foi, confirmou Rafael, não conseguindo mais negar nada. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Toda aquela situação era tão surreal que parecia um pesadelo. Mas quanto mais ela pensava, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Nos últimos meses, Rafael havia ficado mais misterioso. Saía para resolver umas coisas, sem dar muitos detalhes. Tinha conseguido pagar a festa de casamento sem pedir dinheiro emprestado para ninguém, o que sempre havia intrigado Carolina, já que ela sabia exatamente quanto ele ganhava. E tinha o comportamento estranho de Pedrinho. O papagaio sempre foi falador, mas ultimamente estava dizendo coisas que não fazia sentido. Carolina até havia brincado com Rafael sobre isso, perguntando onde o bicho estava aprendendo aquelas palavras. Agora tudo fazia sentido. Rafael, disse Carolina, tirando o anel de noiva e estendendo para ele. Eu não posso me casar com você hoje. Carolina, não, por favor. Rafael tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou. Não porque eu não te amo, continuou Carolina, mas porque eu não sei mais quem você é. Rafael começou a chorar. Não apenas algumas lágrimas discretas, mas soluços altos que ecoaram pela igreja. Eu sou o mesmo Rafael que você conheceu, Carolina. Eu só cometi um erro, implorou ele. Um erro que durou 6 meses, lembrou Carolina. Um erro que poderia prejudicar todas as pessoas que eu amo. Mas eu nunca machucaria sua família. Nunca, exclamou Rafael. Você já machucou, disse Carolina. Você quebrou a confiança que eu tinha em você. E agora todo mundo aqui sabe que você estava sendo pago para conseguir informações sobre eles. Foi quando seu Joaquim, o viúvo de 78 anos, se levantou do banco onde estava. Moço, disse ele dirigindo-se a Rafael com sua voz trêmula. Eu conheço a Carolina desde que ela era uma bebezinha. Vi essa menina crescer, virar uma moça de caráter. Se ela está dizendo que não pode casar com você hoje, é porque está certa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O apoio dos vizinhos estava comovendo Carolina de uma forma que ela não esperava. Sempre soube que era querida no bairro, mas nunca imaginou que em um momento como aquele, as pessoas se levantariam para defendê-la. Obrigada, seu Joaquim, disse Carolina, sorrindo através das lágrimas. E agora, menina? Perguntou Dona Maria. O que você vai fazer? Carolina olhou em volta da igreja.
Os convidados que tinham vindo de longe, a decoração que havia levado meses para planejar, o vestido que havia sonhado usar desde menina. Tudo estava perfeito, exceto a parte mais importante, a confiança entre ela e o homem com quem ia se casar. Agora eu vou descobrir exatamente o que está acontecendo, disse Carolina, com uma determinação na voz que surpreendeu até ela mesma. Como assim? Perguntou Rafael, enxugando os olhos. Eu vou atrás dessa tal Dona Carmen. Vou saber exatamente o que ela estava planejando com as informações que você deu para ela, explicou Carolina. Carolina, não precisa disso, tentou dissuadi-la Rafael. Precisa sim, interferiu Dona Beatriz. Se essa mulher estava tentando enganar as pessoas do nosso bairro, todo mundo tem direito de saber. É verdade, concordou seu Antônio, falando pela primeira vez desde que toda aquela confusão começou. Se alguém está tentando nos passar para trás, a gente tem que descobrir o que é. Carolina olhou para o pai, um homem simples que havia trabalhado a vida toda como pedreiro para sustentar a família. Ele nunca teve estudo, mas sempre teve caráter. E se havia uma coisa que seu Antônio não tolerava, era a desonestidade. Pai, o senhor me ajuda? Perguntou Carolina. Claro, minha filha, você é minha princesa. Se alguém está tentando fazer mal para você ou para nossa família, eu vou até o fim do mundo para descobrir o que é, respondeu seu Antônio, abraçando a filha. Rafael ficou desesperado ao ver que a situação estava fugindo completamente de seu controle. Carolina, por favor, vamos conversar só nós dois. Não precisa envolver todo mundo nisso, implorou ele. Todo mundo já está envolvido, Rafael, disse Carolina. A partir do momento que você aceitou dar informações sobre nossos vizinhos para uma estranha, todo mundo ficou envolvido. Mas eu posso explicar tudo. Posso contar exatamente o que aconteceu, tentou Rafael mais uma vez. Então conta, disse Carolina, cruzando os braços. Conta aqui, na frente de todo mundo. Rafael olhou em volta e percebeu que não tinha mais saída. Todo mundo estava esperando uma explicação, e ele não conseguiria sair daquela igreja sem dar uma. A Dona Carmen me procurou no trabalho há 6 meses, começou Rafael com a voz baixa. Ela disse que estava interessada em comprar alguns terrenos na região e queria saber mais sobre os moradores. E você achou normal uma empresária querer saber mais sobre os moradores? Perguntou Carolina, fazendo aspas com os dedos. Ela disse que era para fazer uma proposta justa para cada família, defendeu-se Rafael. Proposta justa? Dona Maria soltou uma risada sarcástica. Menino, quando alguém quer fazer proposta justa, não precisa de espião, não. A observação de Dona Maria fez todo mundo rir, menos Rafael e sua mãe. Continue, pediu Carolina. Ela ofereceu-me pagar para conversar com as pessoas do bairro, para saber quem tinha interesse em vender, quem precisava de dinheiro, esse tipo de coisa, continuou Rafael. E você aceitou, disse Carolina. Não era uma pergunta. O dinheiro era bom, Carolina, e na época a gente nem estava namorando ainda. Tentou se justificar Rafael. Na época talvez não, mas depois a gente começou a namorar e você continuou, lembrou Carolina. É verdade, admitiu Rafael. Mas aí já estava difícil de parar. Difícil como? Perguntou seu Antônio, que até então havia permanecido calmo, mas agora estava começando a ficar irritado. Ela disse que se eu parasse de trabalhar para ela, ia espalhar para todo mundo que eu estava sendo pago para conseguir informações, explicou Rafael. Então ela estava te chantageando? Perguntou Carolina, sentindo uma pontinha de alívio ao saber que pelo menos Rafael havia tentado parar. Mais ou menos, disse Rafael. Ela nunca falou assim diretamente, mas deu a entender. E o que exatamente você contou para ela sobre as pessoas daqui? Perguntou Dona Maria. Rafael hesitou mais uma vez. Sabia que qualquer coisa que falasse ia piorar ainda mais sua situação. Coisas básicas, murmurou ele. Define coisas básicas, insistiu Carolina. Quem morava sozinho? Quem tinha filhos pequenos? Quem estava desempregado? Quem reclamava de dinheiro? Listou Rafael, cada item soando pior que o anterior. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carolina olhou para os vizinhos e viu no rosto de cada um a compreensão do que aquilo significava. Rafael, disse Carolina, tentando manter a calma,
Você entende que essas informações poderiam ser usadas para pressionar as pessoas a venderem por menos dinheiro? Como assim? Perguntou Rafael, genuinamente confuso. Menino burro, murmurou Dona Maria, balançando a cabeça. Se ela soubesse que Dona Maria mora sozinha, ela poderia tentar convencer que é perigoso uma senhora morar sozinha e que seria melhor vender a casa, explicou Carolina pacientemente. Ou se soubesse que seu Joaquim está com dificuldades financeiras depois que a esposa ficou doente, poderia oferecer uma quantia que parecesse boa na hora, mas que, na verdade, fosse muito menos do que o terreno vale, acrescentou seu Antônio. Rafael ficou pálido. Nunca havia pensado nisso. Para ele, estava apenas respondendo perguntas casuais de uma empresária que queria fazer negócios no bairro. Eu não sabia que poderia ser usado assim, disse ele, sinceramente chocado. É claro que poderia, explodiu Dona Conceição, surpreendendo a todos. Meu filho, como é que você foi tão ingênuo? Todos olharam para ela, surpresos com a mudança súbita de postura. Mãe? Rafael não estava entendendo. Rafael, eu não te criei para ser desonesto. Como é que você aceitou uma coisa dessas? Dona Conceição estava visivelmente chateada agora. Mas, mãe, a senhora sabia do dinheiro extra? Tentou se defender Rafael. Sabia que você estava ganhando um dinheiro extra. Não sabia que estava sendo pago para espionar os vizinhos, exclamou Dona Conceição. Pedrinho, que havia ficado quieto embaixo do chale, escolheu exatamente esse momento para voltar a falar. Dinheiro sujo, berrou o papagaio, como se estivesse dando sua opinião sobre toda a situação. Alguns convidados não conseguiram segurar a risada, apesar da gravidade do momento. Até o papagaio sabe que a coisa estava errada, comentou Dona Maria, balançando a cabeça. Carolina olhou para Rafael e viu um homem completamente destruído. Parte dela sentia pena dele. Estava claro que ele não tinha dimensão do que estava fazendo. Mas isso não mudava o fato de que havia quebrado a confiança dela de uma forma que seria muito difícil de reparar. Rafael, disse ela, eu preciso saber tudo o que você contou para essa mulher. Tudo mesmo. Tudo? Perguntou Rafael com medo da resposta. Tudo. Se você quer que eu pelo menos considere a possibilidade de um dia confiar em você novamente, preciso saber exatamente o que aconteceu, explicou Carolina. Rafael respirou fundo e começou a contar. Falou sobre as reuniões mensais que tinha com Dona Carmen em um café no centro da cidade. Falou sobre as perguntas que ela fazia, sempre de forma casual, como se fosse apenas curiosidade sobre a vizinhança. Contou que ela sempre perguntava sobre terrenos vazios, sobre casas antigas que poderiam ser demolidas, sobre famílias que estavam passando por dificuldades. Falou sobre como ela anotava tudo em um caderno pequeno que sempre carregava. E então chegou a parte que deixou todos boquiabertos. Ela perguntou especificamente sobre a casa do seu pai, Carolina, disse Rafael olhando para o chão. O quê? Carolina sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela sabia que você era minha namorada. Perguntou sobre o terreno da sua família, continuou Rafael. E você contou? Perguntou Carolina, já sabendo a resposta. Contei que seu pai tinha um terreno pequeno, mas bem localizado, que vocês criavam galinhas e plantavam verduras, que sua família sempre dizia que nunca venderia porque aquela casa tinha muita história, admitiu Rafael. Carolina ficou em silêncio por um longo momento. A revelação de que Rafael havia falado especificamente sobre sua família para aquela mulher era como uma punhalada. Mais alguma coisa? Perguntou ela com a voz fria. Ela perguntou se você gostava da casa onde cresceu ou se tinha vontade de morar em outro lugar, disse Rafael, cada palavra saindo como se fosse arrancada à força. E você respondeu o quê? Respondi que você sempre dizia que queria construir uma casa nova depois que a gente se casasse, que sonhava com uma casa maior, com um quintal grande para os filhos brincarem, continuou Rafael. Carolina sentiu o mundo girar. Rafael havia contado para uma estranha sobre seus sonhos mais íntimos, sobre os planos que faziam juntos durante as madrugadas, quando falavam sobre o futuro. Rafael, disse ela tentando manter a compostura, você entregou nossa vida inteira para essa mulher.
Não foi assim, Carolina. Tentou se defender Rafael. Foi sim, explodiu Carolina. Você contou para ela sobre minha família, sobre nossos planos, sobre nossos sonhos. Você deu para ela todas as informações que ela precisava para nos manipular. Foi quando a porta da igreja se abriu e todos os olhares se voltaram para lá. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, bem vestida, com cabelos loiros presos em um coque elegante, entrou como se fosse dona do lugar. Era Dona Carmen. Boa tarde, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero não estar interrompendo nada importante. O silêncio que se instalou foi absoluto. Nem mesmo Pedrinho fez qualquer som. Carolina olhou para a mulher e soube imediatamente quem era. Havia algo em sua postura, na forma como se vestia, na maneira como olhava as pessoas ao redor, que gritava, empresária bem-sucedida acostumada a conseguir o que quer. A senhora é a Dona Carmen? Perguntou Carolina, dando um passo à frente. Sou sim, respondeu a mulher ainda sorrindo. E você deve ser a noiva. Que vestido lindo. Obrigada, disse Carolina secamente. Mas o que a senhora está fazendo aqui? Bem, eu soube que houve um pequeno mal-entendido e achei melhor vir esclarecer as coisas pessoalmente, explicou Dona Carmen, como se estivesse falando sobre o tempo. Mal-entendido? Repetiu Carolina incrédula. Sim, querida. Parece que o Rafael não explicou direito a natureza do nosso acordo comercial, disse Dona Carmen, ainda mantendo o tom casual. Carolina olhou para Rafael, que parecia querer se esconder em qualquer lugar. Então explique à senhora, disse Carolina, cruzando os braços. Claro, querida, eu sou proprietária da construtora Santos Silva. Estamos interessados em desenvolver alguns projetos na região e contratamos o Rafael para fazer uma pesquisa de mercado, explicou Dona Carmen, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pesquisa de mercado? Perguntou seu Antônio, que nunca havia ouvido esse termo antes. Isso mesmo. É quando a gente contrata alguém para conversar com os moradores de uma região e entender melhor as necessidades da comunidade antes de propor qualquer projeto, explicou Dona Carmen pacientemente. E que tipo de projeto vocês estavam pensando? Perguntou Carolina desconfiada. Um conjunto residencial moderno, apartamentos pequenos, mas bem planejados, para famílias jovens que querem morar na região, mas não têm dinheiro para comprar uma casa, disse Dona Carmen. A explicação soava razoável, mas Carolina não estava convencida. E para isso a senhora precisava saber quem no bairro estava passando dificuldades financeiras? Perguntou ela. Não é bem assim, querida, disse Dona Carmen, começando a perder um pouco da paciência. Precisávamos entender o perfil socioeconômico da região para saber que tipo de projeto seria mais adequado. Perfil socioeconômico, repetiu Dona Maria, testando as palavras na língua. E o que isso quer dizer em português? Alguns convidados riram baixinho, e Dona Carmen percebeu que estava lidando com pessoas mais espertas do que imaginava. Significa saber quantas pessoas na região têm interesse e condições de comprar um apartamento novo, explicou ela. E para isso a senhora precisava saber que Dona Maria mora sozinha, que seu Joaquim está com dificuldades financeiras e que minha família tem um terreno bem localizado? Questionou Carolina. Dona Carmen hesitou pela primeira vez desde que chegou. Todas essas informações são relevantes para um estudo de viabilidade, disse ela, mas sua voz estava menos confiante. Estudo de viabilidade? Repetiu Carolina. A senhora pode parar de usar esses termos complicados e falar português claro? Carolina, interferiu Rafael. Deixa eu explicar. Não, disse Carolina, virando-se para ele. Você já explicou demais. Agora quero ouvir da boca dela. Dona Carmen percebeu que não conseguiria enganar aquelas pessoas com jargões empresariais. Muito bem, disse ela, suspirando. Vocês querem a verdade? Vou dar a verdade. Carolina, Rafael e todos os convidados prestaram atenção. Nós estávamos interessados em comprar alguns terrenos na região para construir um shopping center, disse Dona Carmen. O burburinho entre os convidados foi imediato. Shopping center era muito diferente de conjunto residencial.
E por que não disse isso desde o começo? Perguntou Carolina. Porque shopping center assusta as pessoas, admitiu Dona Carmen. Todo mundo fica imaginando trânsito, barulho, movimento. Então, a gente prefere fazer a abordagem de forma mais estratégica. Estratégica, repetiu Carolina. Ou seja, mentindo. Não é mentira, querida, é marketing, disse Dona Carmen como se isso fizesse toda a diferença. Para mim, tanto faz o nome que a senhora dê. O fato é que vocês estavam tentando enganar as pessoas, disse Carolina. Ninguém ia ser enganado, defendeu-se Dona Carmen. Todas as propostas seriam justas e transparentes, baseadas nas informações que vocês conseguiram de forma desonesta, acrescentou Carolina. Dona Carmen finalmente começou a perder a compostura. Escuta aqui, mocinha. Isso aqui é negócio. Negócio se faz com informação. Se vocês são ingênuos demais para entender isso, o problema não é meu, disse ela, mostrando sua verdadeira face. O tom agressivo de Dona Carmen foi como um despertar para todos os presentes. Era assim que ela realmente via os moradores do bairro, como ingênuos que podiam ser facilmente manipulados. Ingênuos? Dona Maria se levantou novamente. Senhora, a gente pode não ter estudo, mas burro não somos, não. Isso mesmo, concordou seu Joaquim. A gente pode ser simples, mas sabe reconhecer gente de má índole quando vê. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A situação estava ficando tensa e o padre Antônio decidiu intervir. Minha filha, disse ele, dirigindo-se a Dona Carmen, acredito que seria melhor a senhora se retirar. Este é um local sagrado e as pessoas aqui estão passando por um momento difícil. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu Dona Carmen rispidamente. Tenho um contrato com o Rafael e ele vai me cumprir. Que contrato? Perguntou Carolina. Um acordo de prestação de serviços. Ele se comprometeu a me fornecer informações sobre a vizinhança por 6 meses e ainda deve 2 semanas, explicou Dona Carmen. Rafael ficou vermelho de vergonha. É verdade, murmurou ele. Eu assinei um papel. Carolina não conseguia acreditar que a situação podia ficar ainda pior. Você assinou um contrato? Perguntou ela. Assinei, confirmou Rafael. Ela disse que era só para formalizar o acordo. E qual é a cláusula de rescisão? Perguntou seu Antônio, surpreendendo a todos com o conhecimento do termo. Como o senhor sabe o que é cláusula de rescisão? Perguntou Dona Carmen, claramente surpresa. Trabalhei 30 anos em obra, filha. Já assinei mais contrato de trabalho do que você imagina, respondeu seu Antônio secamente. Ah, bem, se ele quebrar o contrato antes do prazo, tem que pagar uma multa, disse Dona Carmen, menos confiante. De quanto? Perguntou Carolina. 5.000 reais, respondeu Dona Carmen. Carolina sentiu as pernas bambearem novamente. 5.000 reais era muito dinheiro para a família de Rafael. Era quase um ano de economia. 5.000 reais? Repetiu ela, incrédula. É o valor que ele recebeu antecipadamente, explicou Dona Carmen com um sorriso malicioso. Rafael estava cada vez mais pálido. Como assim antecipadamente? Perguntou Carolina. Ela me deu 5.000 reais no primeiro dia para eu usar como quisesse. Disse que era um adiantamento, explicou Rafael. E você usou esse dinheiro para quê? Perguntou Carolina, embora já soubesse a resposta. Para pagar a festa de casamento, admitiu Rafael, olhando para o chão. Carolina sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. A festa de casamento, que deveria ser uma celebração do amor deles, havia sido paga com dinheiro sujo. Nossa festa foi paga com o dinheiro que você recebeu para espionar nossos vizinhos? Perguntou ela com a voz fraca. Carolina, eu não pensava nisso como espionar. Tentou se defender Rafael. Então pensava como o quê? Explodou Carolina. Como pesquisa de mercado. Eu só respondia às perguntas que ela fazia, murmurou Rafael. Dona Carmen, vendo que Rafael estava completamente destroçado, decidiu apertar mais o cerco. Bem, independente dos problemas pessoais de vocês, eu tenho um negócio para fechar. Rafael, você vai cumprir o contrato até o final ou vai pagar a multa?
disse ela com firmeza. Ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra, disse Carolina, dando um passo à frente. Como é que é? Perguntou Dona Carmen, levantando uma sobrancelha. A senhora me ouviu direito. O Rafael não vai mais trabalhar para a senhora e não vai pagar multa nenhuma, declarou Carolina. Ah, é? E quem é você para decidir isso? Perguntou Dona Carmen com desprezo. Eu sou a pessoa que vai denunciar a senhora por tentar enganar toda uma comunidade, respondeu Carolina, com uma firmeza na voz que não sabia que possuía. Dona Carmen riu. Denunciar por quê, querida? Não fizemos nada de ilegal, disse ela. Ainda não, admitiu Carolina. Mas tentaram e isso já é suficiente. Suficiente para quê? Perguntou Dona Carmen ainda rindo. Para mobilizar todo o bairro contra vocês, disse Carolina. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Maria começou a bater palmas. Muito bem, menina. É assim que se fala, disse ela com entusiasmo. Seu Joaquim também começou a bater palmas, seguido por outros moradores do bairro que estavam na igreja. Em pouco tempo, metade dos convidados estava aplaudindo Carolina. Dona Carmen olhou em volta e percebeu que havia subestimado completamente a situação. Isso aqui é ridículo, murmurou ela. O que é ridículo é uma empresária tentar passar a perna em pessoas trabalhadoras e honestas, disse seu Antônio, falando alto para que todos ouvissem. Nós não estávamos tentando passar a perna em ninguém, exclamou Dona Carmen, começando a perder a paciência. Não? Questionou Carolina. Então por que não chegaram aqui e disseram, queremos construir um shopping center. Alguém tem interesse em vender seu terreno? Porque não é assim que negócio funciona, murmurou Dona Carmen. Ah, não é? Perguntou Dona Maria. E como é que funciona? Vocês têm que entender que construção civil é um negócio complexo, tentou explicar Dona Carmen. Complexo? Seu Antônio soltou uma gargalhada. Filha, eu trabalho com construção civil há 30 anos. Sei exatamente como funciona. Então o senhor deveria entender que é normal fazer pesquisas antes de começar um projeto, disse Dona Carmen. É normal fazer pesquisa, sim. O que não é normal é pagar alguém para espionar os vizinhos, retrucou seu Antônio. Dona Carmen percebeu que não conseguiria convencer aquelas pessoas. Mudou de estratégia. Muito bem. Vocês não querem o shopping center? Perfeito. Vamos construir em outro lugar, disse ela, como se fosse uma ameaça. Ótimo, disse Carolina. E pode levar seu contrato com você. O contrato ainda vale, insistiu Dona Carmen. Vale nada, disse seu Antônio. Contrato assinado para fazer coisa errada não vale de nada. O senhor é advogado? Perguntou Dona Carmen, sarcástica. Não preciso ser advogado para saber que enganar os outros é errado, respondeu seu Antônio. Dona Carmen percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Olhou para Rafael, que estava cabisbaixo, depois para Carolina, que a encarava com determinação, e finalmente para os convidados, que a olhavam como se ela fosse uma intrusa. Rafael, disse ela tentando uma última cartada, você sabe que precisa desse dinheiro. Sua família sempre teve dificuldades financeiras. Não seja burro. Foi a gota d'água. Dona Conceição, que havia ficado quieta até então, se levantou como uma leoa defendendo seu filhote. Escuta aqui, sua sem-vergonha, disse Dona Conceição, com uma voz que nunca ninguém havia ouvido dela usar. Minha família pode não ter muito dinheiro, mas tem dignidade. Dona Conceição, Dona Carmen tentou acalmar a situação. Dona Conceição nada. Pode me chamar de senhora, que é como se fala com pessoas mais velhas, exclamou Dona Conceição. Todo mundo ficou boquiaberto. Dona Conceição sempre foi uma mulher quieta e educada. Ninguém nunca havia visto ela perdendo a paciência. Meu filho pode ter feito besteira, mas foi porque você enganou ele, continuou Dona Conceição. Disse que era pesquisa de mercado, disse que era para fazer proposta justa. Você mentiu. Eu não menti, tentou se defender Dona Carmen. Eu só não contei todos os detalhes. Isso se chama mentira, gritou Dona Conceição. Pedrinho, que havia ficado quieto durante toda a discussão, escolheu esse momento para voltar a falar. Mulher má! Mulher má! Berrou o papagaio como se estivesse dando sua opinião sobre Dona Carmen. Alguns convidados não conseguiram segurar a risada. Até o papagaio sabe que você é má,
disse Dona Conceição, apontando para Pedrinho. Dona Carmen olhou ao redor e percebeu que havia perdido completamente. Todo mundo na igreja estava contra ela. Não havia mais como reverter a situação. Muito bem, disse ela, tentando manter a dignidade. Vocês vão se arrepender. Poderiam ter ganhado uma boa quantia vendendo os terrenos, mas preferiram bancar os inteligentes. A gente não quer o dinheiro de vocês, disse Dona Maria. Dinheiro sujo não traz felicidade. Dinheiro sujo, repetiu Pedrinho, como se estivesse concordando. Dona Carmen dirigiu-se à porta da igreja, mas antes de sair virou-se uma última vez. Rafael, você tem uma semana para decidir. Ou cumpre o resto do contrato ou paga a multa, disse ela. Ele não vai fazer nenhuma das duas coisas, disse Carolina, dando um passo à frente. E se a senhora tentar forçar, vai ter que se explicar para a polícia. Por quê? Não fizemos nada de ilegal, repetiu Dona Carmen. Ainda não fizeram, disse Carolina. Mas tentaram formar um esquema para enganar pessoas simples. Isso tem nome. Tem nome sim, concordou seu Antônio. Se chama estelionato. Dona Carmen ficou visivelmente abalada ao ouvir a palavra estelionato. Era óbvio que ela não esperava que aquelas pessoas tivessem conhecimento suficiente para identificar o que estava acontecendo. Vocês estão exagerando, murmurou ela. Nós é que estamos exagerando. Carolina não conseguia acreditar na cara de pau da mulher. A senhora tentou usar meu namorado para conseguir informações pessoais sobre meus vizinhos para poder manipulá-los na hora de fazer negócios, e nós é que estamos exagerando? Não foi bem assim, tentou minimizar Dona Carmen. Foi exatamente assim, disse Carolina. E agora a senhora vai sair da nossa igreja e não vai mais incomodar ninguém da nossa comunidade. Ou então, perguntou Dona Carmen desafiadora, ou então a gente vai fazer questão de contar para todo mundo no bairro, na cidade e onde mais for preciso que tipo de pessoa a senhora é, disse Carolina. Dona Carmen olhou mais uma vez para todos os presentes e percebeu que estava em clara desvantagem. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da igreja, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Desta vez, era um silêncio de alívio, como se toda aquela tensão finalmente tivesse se dissipado. Carolina olhou para Rafael, que ainda estava cabisbaixo. E agora, Rafael? Perguntou ela. Agora eu não sei, Carolina, admitiu ele. Eu estraguei tudo. Estragar, estragou mesmo, concordou Carolina. Mas a questão é, você entende o que fez de errado? Rafael olhou para ela e depois para todos os moradores do bairro que estavam na igreja. Entendo, disse ele com sinceridade. Eu quebrei a confiança de todo mundo. Sua, da minha família, dos vizinhos. E como você pretende reconquistar essa confiança? Perguntou Carolina. Eu não sei se é possível, admitiu Rafael. Mas se for, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Perguntou Dona Maria, levantando uma sobrancelha. Qualquer coisa, repetiu Rafael, olhando para a senhora. Então primeiro você vai devolver todo o dinheiro que recebeu dessa mulher, disse Dona Maria. Como eu vou devolver? Eu já gastei com a festa, disse Rafael. Então você trabalha até juntar e devolve, disse Dona Maria simplesmente. Mas, Dona Maria, isso vai demorar meses, protestou Rafael. E você acha que confiança se reconquista da noite para o dia? Perguntou a senhora. Rafael ficou quieto, processando a informação. Tem razão, disse ele finalmente. Vou trabalhar até juntar o dinheiro e devolver. Para quem? Perguntou Carolina. Para Dona Carmen? Não, disse Rafael. Para vocês, para a comunidade. Para a comunidade? Perguntou seu Joaquim confuso. Sim, disse Rafael, olhando em volta. Se eu consegui informações sobre vocês e fui pago por isso, o justo é que vocês recebam esse dinheiro. A sugestão surpreendeu a todos. Ninguém esperava que Rafael propusesse algo assim. E o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Perguntou Dona Maria. Vocês decidem, disse Rafael. Podem dividir entre todos, podem usar para melhorar alguma coisa no bairro, podem doar para uma instituição, vocês decidem. Carolina olhou para Rafael e pela primeira vez desde que toda aquela confusão começou, viu um lampejo do homem por quem se apaixonara.
alguém que reconhecia seus erros e estava disposto a fazer o que fosse necessário para consertá-los. E sobre o contrato com Dona Carmen? Perguntou Carolina. Vou rasgar, disse Rafael. E se ela quiser cobrar a multa, que cobre. Eu não vou mais dar informação nenhuma para ela. E se ela processar você? Perguntou Dona Conceição, preocupada. Então ela processa, disse Rafael. Mas pelo menos eu vou estar fazendo a coisa certa. Padre Antônio, que havia observado toda a discussão em silêncio, finalmente se manifestou. Rafael, meu filho, reconhecer os erros é o primeiro passo para a redenção, disse ele, mas o caminho vai ser longo. Eu sei, padre, disse Rafael. Estou preparado. E você, Carolina? Perguntou o padre, virando-se para ela. Como você se sente em relação a tudo isso? Carolina pensou por um momento antes de responder. Era uma pergunta difícil. Por um lado, estava arrasada com a traição. Por outro, via que Rafael estava genuinamente arrependido. Eu não sei, padre, admitiu ela. Preciso de tempo para processar tudo isso. É compreensível, disse o padre. E o casamento? Carolina olhou para o vestido que usava, para a decoração da igreja, para todos os convidados vestidos a rigor. O casamento não vai acontecer hoje, disse ela com firmeza. Não posso me casar com alguém em quem não confio completamente. Entendo, disse o padre. E no futuro? No futuro, veremos, disse Carolina. Vai depender do Rafael mostrar que realmente mudou. Rafael olhou para ela com uma mistura de esperança e tristeza nos olhos. Carolina, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reconquistar sua confiança, disse ele. Eu sei, disse Carolina. Mas você entende que isso pode levar muito tempo, né? Entendo, disse Rafael. E eu vou esperar o tempo que for necessário. Dona Conceição se aproximou de Carolina. Minha filha, eu quero pedir desculpas, disse ela, com lágrimas nos olhos. Desculpas por quê, Dona Conceição, né? Perguntou Carolina. Por não ter percebido o que meu filho estava fazendo, por não ter educado ele melhor, por não ter impedido que chegasse a esse ponto, disse Dona Conceição. Dona Conceição, a senhora não tem culpa, disse Carolina, abraçando a futura ex-sogra. O Rafael já é adulto, as escolhas foram dele. Mesmo assim, eu me sinto responsável, disse Dona Conceição. Prometo que vou ajudar ele a fazer a coisa certa daqui para frente. Obrigada, disse Carolina. Isso significa muito para mim. Foi quando Dona Maria se aproximou do grupo. Carolina, posso dar uma opinião? Perguntou ela. Claro, Dona Maria. A senhora pode falar o que quiser, disse Carolina. Eu acho que você tomou a decisão certa, disse Dona Maria. Casamento é coisa séria demais para ser feito sem confiança total. A senhora acha que fiz certo em cancelar? Perguntou Carolina. Acho que fez certo em não casar hoje, esclareceu Dona Maria. Agora, sobre cancelar para sempre, isso só você pode decidir. Como assim? Perguntou Carolina. Olha, minha filha, eu já vivi muito nessa vida, vi muita coisa. E uma coisa que aprendi é que todo mundo comete erros, explicou Dona Maria. Eu sei, Dona Maria, mas alguns erros são maiores que outros, lhe disse Carolina. É verdade, concordou Dona Maria. Mas a questão não é o tamanho do erro, é o que a pessoa faz depois de cometer o erro. Carolina ficou pensativa com as palavras da vizinha mais velha. A senhora acha que eu deveria perdoar ele? Se perguntou Carolina. Eu não posso dizer o que você deve fazer, minha filha. Só você conhece seu coração, disse Dona Maria. Mas posso dizer o que eu faria. O que a senhora faria? Perguntou Carolina. Eu daria uma chance para ele provar que mudou, disse Dona Maria. Mas seria uma chance de verdade, com regras claras e prazos definidos. Como assim? Perguntou Carolina. Tipo assim, ele tem 6 meses para juntar o dinheiro e devolver. Tem que ser transparente sobre tudo o que faz. Tem que participar da vida da comunidade para mostrar que se importa com os vizinhos. E só depois disso você considera a possibilidade de remarcar o casamento, explicou Dona Maria. A sugestão de Dona Maria fez sentido para Carolina. Era uma forma de dar uma segunda chance para Rafael, mas com condições claras. O que você acha dessa ideia, Rafael? Perguntou Carolina. Acho justa, disse Rafael imediatamente.
mais que justa. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que vai ter que trabalhar dobrado para juntar o dinheiro, que todas as suas ações vão estar sendo observadas? Perguntou Carolina. Mesmo assim, confirmou Rafael, se é isso que preciso fazer para reconquistar sua confiança, eu faço. Carolina olhou em volta da igreja. Viu seus pais que a apoiavam incondicionalmente. Viu os vizinhos, que haviam se tornado uma segunda família para ela. Viu Dona Conceição, que estava genuinamente arrependida. E viu Rafael, destruído, mas aparentemente determinado a mudar. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar. Mesmo? Perguntou Rafael, com os olhos brilhando. Mesmo, confirmou Carolina. Mas com condições. Quais? Perguntou Rafael. Primeiro, você vai devolver todo o dinheiro que recebeu da Dona Carmen. E quando digo todo, é todo mesmo, até o último centavo, disse Carolina. Certo, concordou Rafael. Segundo, você vai ser completamente transparente comigo sobre tudo. Onde vai, com quem conversa, quanto ganha, quanto gasta. Tudo, continuou Carolina. Certo, concordou Rafael novamente. Terceiro, você vai participar da vida da comunidade. Vai ajudar os vizinhos quando precisarem, vai participar das reuniões do bairro, vai mostrar que se importa com as pessoas que você prejudicou, disse Carolina. Certo, disse Rafael pela terceira vez. Quarto, nada de casamento até você cumprir todas essas condições. E quando digo nada, é nada mesmo. Nem data marcada, nem preparativos, nada, disse Carolina. Entendi, disse Rafael, embora fosse óbvio que essa parte doía nele. E quinto, disse Carolina, fazendo uma pausa dramática. Se em qualquer momento eu descobrir que você está mentindo para mim novamente, sobre qualquer coisa, por menor que seja, acabou para sempre. Sem segundas chances. Rafael engoliu em seco. Entendi, disse ele, e aceito todas as condições. Carolina olhou para ele por um longo momento, tentando ler seus olhos para ter certeza de que ele estava falando sério. Muito bem, disse ela finalmente. Então vamos ver se você consegue cumprir. O padre Antônio sorriu ao ver o desfecho da situação. Que assim seja, disse ele, e que Deus abençoe essa decisão. Amém, disse Dona Maria. Amém, repetiram várias vozes na igreja. Pedrinho, que havia ficado quieto durante toda a conversa sobre as condições, escolheu esse momento para falar novamente. Segunda chance! Segunda chance! Berrou o papagaio. Todo mundo riu, incluindo Carolina e Rafael. Até o Pedrinho concorda, disse Carolina, sorrindo pela primeira vez desde que toda aquela confusão começou. Parece que sim, disse Rafael também sorrindo. Foi quando Dona Beatriz se aproximou do casal. Minha filha, você tem certeza dessa decisão? Perguntou ela. Tenho, mãe, respondeu Carolina. Não é a decisão mais fácil, mas acho que é a certa. E se ele não conseguir cumprir as condições? Perguntou Dona Beatriz. Então, pelo menos eu tentei, disse Carolina. E vou saber que fiz a coisa certa. Dona Beatriz abraçou a filha. Eu estou orgulhosa de você, disse ela. Você mostrou muita maturidade hoje. Obrigada, mãe, disse Carolina. Aprendi com os melhores. Seu Antônio também se aproximou do casal. Rafael, disse ele, estendendo a mão. Sim, senhor, respondeu Rafael, apertando a mão do futuro sogro. Você ganhou uma segunda chance que nem todo mundo ganha na vida, disse seu Antônio. Não desperdice. Não vou desperdiçar, senhor, prometo, disse Rafael. Promessa é dívida, lembrou seu Antônio, e dívida tem que ser paga. Sim, senhor, concordou Rafael. Com toda a situação resolvida, os convidados começaram a se movimentar. Alguns se aproximaram para cumprimentar Carolina pela decisão madura. Outros ofereceram ajuda para Rafael no que fosse necessário, e alguns simplesmente ficaram conversando entre si sobre tudo o que havia acontecido. O padre Antônio se aproximou de Carolina. Minha filha, preciso parabenizá-la, disse ele. Por quê, padre? Perguntou Carolina. Por ter mostrado que o amor verdadeiro não é apenas sobre sentimentos. É também sobre princípios, sobre valores, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, explicou o padre.
Obrigada, padre, disse Carolina emocionada. Às vezes é difícil saber qual é a coisa certa. É sim, concordou o padre. Mas quando a gente tem o coração no lugar certo, geralmente encontra o caminho. Espero que sim, disse Carolina. E você, Rafael? O padre virou-se para o rapaz. Você entende a oportunidade que está recebendo? Entendo, padre, respondeu Rafael. E vou fazer de tudo para merecer. Ótimo, disse o padre. E lembre-se, mudança verdadeira não acontece da noite para o dia. É um processo que exige paciência e perseverança. Eu entendo, padre, disse Rafael. Que Deus os abençoe nessa caminhada, disse o padre, fazendo o sinal da cruz sobre o casal. Foi quando Dona Conceição se aproximou com Pedrinho nos braços. Carolina, disse ela, eu quero devolver o Pedrinho para você. Para mim? Perguntou Carolina, surpresa. Mas ele é de vocês. Era do Rafael, corrigiu Dona Conceição. Mas depois de hoje acho que ele pertence a você. Por quê? Perguntou Carolina. Porque foi ele que revelou a verdade, explicou Dona Conceição. Se não fosse o Pedrinho, você poderia ter se casado sem saber de nada disso. Carolina olhou para o papagaio verde, que a observava com seus olhinhos brilhantes. É verdade, disse ela. Ele me salvou de uma vida baseada em mentiras. Exatamente, disse Dona Conceição. Por isso acho que ele deve ficar com você. Mas eu não sei cuidar de papagaio, protestou Carolina. Eu ensino, se ofereceu Dona Conceição. E o Rafael também pode ajudar. Vai ser mais uma forma dele mostrar que quer participar da sua vida de verdade. Carolina pensou por um momento. Ter Pedrinho seria como ter um lembrete constante de tudo o que havia acontecido. Mas também seria um símbolo de recomeço, de verdade, de segundas chances. Está bem, disse ela, estendendo as mãos para pegar o papagaio. Venha cá, Pedrinho. O papagaio subiu em seu braço sem resistência, como se soubesse que estava indo para um bom lugar. Verdade, verdade, berrou Pedrinho, como se estivesse celebrando a mudança. É mesmo, Pedrinho, disse Carolina, acariciando as penas verdes do bicho. A partir de agora, só verdade. Rafael olhou para a cena e sentiu o coração apertar. Ver Carolina com Pedrinho era ao mesmo tempo bonito e doloroso. Bonito porque ela estava sendo generosa até com o animal que havia destruído seu casamento. Doloroso porque era um lembrete constante do que ele havia perdido por causa de suas escolhas erradas. Carolina, disse ele, posso falar uma coisa? Claro, respondeu ela. Eu quero que você saiba que eu nunca duvidei do nosso amor, disse Rafael. Mesmo quando estava fazendo tudo errado, eu sempre soube que te amava. Eu sei, Rafael, disse Carolina suavemente. O problema nunca foi falta de amor, foi falta de confiança. E eu vou reconquistar essa confiança, prometeu Rafael. Não importa quanto tempo leve. Vai sim, disse Carolina sorrindo. Eu acredito em você. As palavras de Carolina foram como um bálsamo para a alma ferida de Rafael. Era a primeira vez, desde que toda aquela confusão começou, que ela dizia que acreditava nele. Obrigado, disse ele com lágrimas nos olhos, por me dar essa segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, Rafael, disse Carolina. A questão é saber aproveitar. Eu vou aproveitar, prometeu Rafael. Vai ver. E assim, o que deveria ter sido o dia do casamento de Carolina e Rafael se transformou no dia de um recomeço. Não foi o final feliz que eles haviam planejado, mas foi o começo de algo que poderia se tornar ainda mais forte que o que tinham antes. Porque agora eles sabiam que o amor verdadeiro não é só sobre sentimentos bonitos. É também sobre honestidade, sobre segundas chances, sobre crescer juntos e sobre construir algo sólido, baseado em confiança mútua. E Pedrinho, o papagaio que havia causado todo aquele tumulto, se tornou o símbolo de que, às vezes, as verdades mais importantes vêm das fontes mais inesperadas. Novo começo, berrou Pedrinho, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. É mesmo, Pedrinho, disse Carolina, rindo. Um novo começo para todos nós. Os meses que se seguiram foram desafiadores para Rafael.
Ele passou a trabalhar horas extras na loja de materiais de construção e ainda pegava bicos nos fins de semana para conseguir juntar o dinheiro que havia recebido de Dona Carmen. Era exaustivo, mas ele estava determinado a cumprir sua palavra. Carolina acompanhava de perto o progresso dele. Rafael havia criado uma planilha onde anotava cada centavo que ganhava e cada centavo que gastava. Toda semana ele mostrava para ela, provando que estava sendo completamente transparente sobre suas finanças. Além do aspecto financeiro, Rafael também começou a participar ativamente da vida da comunidade. Ele se ofereceu para ajudar Dona Maria a consertar o portão de sua casa que estava quebrado há meses. Ajudou seu Joaquim a plantar novas flores no jardim. E quando a família Rodrigues precisou de alguém para cuidar das crianças enquanto levavam o filho mais novo ao médico, Rafael se ofereceu sem hesitar. Pedrinho se adaptou muito bem à nova vida com Carolina. O papagaio havia parado de repetir frases sobre dinheiro sujo e empresárias, e agora seu vocabulário era composto principalmente por palavras positivas como amor, verdade, segunda chance e família. Carolina havia voltado ao trabalho na escola, onde dava aulas para crianças do primeiro ano. Suas colegas ficaram curiosas sobre o que havia acontecido no casamento, já que a história havia se espalhado rapidamente pela cidade. Ela explicou a situação de forma honesta, sem entrar em detalhes desnecessários, e foi surpreendida pelo apoio que recebeu. Muitas pessoas disseram que admiravam sua decisão de dar uma segunda chance para Rafael, mas com condições claras. Outras disseram que no lugar dela não teriam perdoado, mas Carolina estava em paz com sua escolha. Dona Carmen havia tentado processar Rafael pelo rompimento do contrato, mas quando seu advogado soube dos detalhes da situação, aconselhou que ela desistisse. O caso poderia gerar uma publicidade muito negativa para a construtora, especialmente se a comunidade decidisse levar a questão para a imprensa local. A empresária tentou também montar outro esquema similar em uma cidade vizinha, mas a história já havia se espalhado e ela não conseguiu encontrar ninguém disposto a colaborar com seus métodos duvidosos. No quarto mês de seu período probatório, Rafael recebeu uma proposta inesperada. O dono da loja onde trabalhava, impressionado com sua dedicação e honestidade, ofereceu promovê-lo a gerente. O aumento de salário seria significativo e facilitaria muito o processo de juntar o dinheiro. Rafael ficou eufórico com a oportunidade, mas antes de aceitar conversou com Carolina. "Eu quero aceitar, mas quero que você saiba que não é por causa do dinheiro", disse ele. "É porque gosto do trabalho e acho que posso fazer a diferença lá." "Eu sei, Rafael", disse Carolina, "e estou orgulhosa de você. Aceite a promoção." "Mesmo?", perguntou Rafael com os olhos brilhando. "Mesmo", confirmou Carolina. "Você merece." Com o novo salário, Rafael conseguiu acelerar o processo de devolução do dinheiro. No quinto mês, ele já havia juntado a quantia completa e estava pronto para entregá-la à comunidade. Foi organizada uma reunião na igreja para decidir o que fazer com o dinheiro. Dona Maria sugeriu que fosse usado para reformar a quadra de esportes do bairro, que estava em péssimo estado. Seu Joaquim propôs que parte do dinheiro fosse usada para comprar equipamentos para uma horta comunitária. A família Rodrigues sugeriu que fosse criado um fundo de emergência para ajudar famílias que passassem por dificuldades. Depois de muito debate, decidiram dividir o dinheiro em 3 partes: 1/3 para a reforma da quadra, 1/3 para a horta comunitária e 1/3 para o fundo de emergência. Rafael fez a entrega do dinheiro em uma cerimônia simples, mas emocionante. Ele se desculpou novamente com toda a comunidade e agradeceu a oportunidade de reparar seus erros. "Eu aprendi muito nestes 5 meses", disse ele diante de todos os vizinhos. "Aprendi que dinheiro não vale nada se você perde a confiança das pessoas que ama. Aprendi que comunidade é família. E aprendi que segunda chance é um presente que nem todo mundo ganha na vida." Todos aplaudiram as palavras de Rafael. Era evidente que ele havia mudado. Não era mais o mesmo jovem ingênuo que havia se deixado levar pela promessa de dinheiro fácil. Carolina estava emocionada vendo a transformação de Rafael.
Nos últimos meses, ela havia observado cada gesto dele, cada atitude, cada palavra, e estava convencida de que a mudança era genuína. Mas ainda havia uma última condição a ser cumprida. Rafael precisava mostrar que conseguia manter a transparência e o comprometimento com a comunidade a longo prazo. Foi no 6º mês que aconteceu o teste definitivo. Rafael recebeu uma ligação de um homem que se identificou como representante de uma empresa de desenvolvimento urbano. Ele oferecia um trabalho similar ao que Dona Carmen havia proposto: conseguir informações sobre moradores de uma região específica em troca de uma boa remuneração. O homem explicou que havia ouvido falar do trabalho excelente que Rafael havia feito anteriormente e estava interessado em contratá-lo para um projeto ainda maior. Rafael sentiu o coração disparar. A oferta era tentadora: R$ 5.000 por mês, muito mais do que ganhava como gerente. E desta vez, o homem garantia que tudo seria completamente legal e transparente. Por um momento, Rafael ficou em silêncio, considerando a proposta. R$ 5.000 por mês mudaria completamente sua vida financeira. Ele poderia juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro melhor, talvez até planejar uma lua de mel dos sonhos com Carolina. Mas então, lembrou-se de tudo que havia acontecido nos últimos meses. Lembrou-se das lágrimas nos olhos de Carolina no dia do casamento. Lembrou-se da decepção de sua mãe. Lembrou-se da forma como os vizinhos haviam olhado para ele quando descobriram o que estava fazendo. E lembrou-se das condições que Carolina havia imposto: transparência total, e se ela descobrisse qualquer mentira, acabaria para sempre. Não, obrigado, disse Rafael finalmente. Não tenho interesse. Mas você nem ouviu os detalhes, insistiu o homem. Não preciso, disse Rafael. Aprendi que esse tipo de trabalho não é para mim. Posso aumentar a oferta, tentou o homem mais uma vez. Pode oferecer o que quiser, disse Rafael. A resposta é não. E desligou o telefone. Naquela mesma noite, Rafael contou para Carolina sobre a ligação e sobre como havia reagido. Você não precisava me contar, disse Carolina. Eu nunca saberia que recebeu essa proposta. Eu sei, disse Rafael, mas quero contar. Faz parte de ser transparente. Carolina sorriu. Esse era o Rafael que ela havia se apaixonado. Honesto, íntegro e agora maduro o suficiente para saber que algumas oportunidades não valem a pena. Estou orgulhosa de você, disse ela. Mesmo? Perguntou Rafael. Mesmo, confirmou Carolina. E acho que chegou a hora. Hora de quê? Perguntou Rafael, embora suspeitasse da resposta. Hora de conversarmos sobre remarcar o casamento, disse Carolina sorrindo. Rafael sentiu o coração quase sair pela boca. Sério? Perguntou ele, mal conseguindo acreditar. Sério, disse Carolina. Você cumpriu todas as condições. Devolveu o dinheiro, foi transparente sobre tudo, participou da vida da comunidade e mostrou que realmente mudou. E você confia em mim novamente? Perguntou Rafael, a pergunta mais importante de todas. Confio, disse Carolina sem hesitar. Mais do que antes, na verdade. Como assim mais do que antes? Perguntou Rafael, curioso. Porque antes eu confiava em você sem saber que você podia ser testado, explicou Carolina. Agora eu sei que mesmo quando é difícil, mesmo quando a tentação é grande, você escolhe fazer a coisa certa. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Carolina, eu te amo tanto, disse ele, puxando-a para um abraço. Eu também te amo, disse Carolina, e agora eu sei que nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer coisa. Quando você quer remarcar? Perguntou Rafael. Que tal daqui a 3 meses? Sugeriu Carolina. Tempo suficiente para planejar tudo direito e fazer a festa que a gente sempre sonhou. Perfeito, concordou Rafael. E desta vez vai ser tudo perfeito de verdade. Vai sim, disse Carolina, porque desta vez é baseado em confiança total. Pedrinho, que estava empoleirado próximo ao casal, escolheu esse momento para se manifestar. Casamento! Casamento! Berrou o papagaio como se estivesse celebrando o anúncio. É mesmo, Pedrinho, disse Carolina rindo. Desta vez vai ter casamento de verdade. Amor verdadeiro.
Amor verdadeiro, continuou Pedrinho. Isso mesmo, disse Rafael. Amor verdadeiro, baseado em verdade. E assim, depois de 6 meses de provações, lágrimas, crescimento e muito aprendizado, Carolina e Rafael finalmente estavam prontos para se casar. Mas desta vez era diferente. Não era apenas 2 jovens apaixonados se casando. Era um casal maduro, que havia passado por dificuldades juntos, que havia aprendido a importância da honestidade e da confiança, e que estava pronto para construir uma vida baseada em valores sólidos. A nova data do casamento foi anunciada para toda a comunidade, e a recepção foi ainda mais calorosa que da primeira vez. Todo mundo estava genuinamente feliz pelo casal, sabendo que eles haviam conquistado aquela felicidade através de muito esforço e crescimento. Dona Maria se ofereceu para fazer o bolo de casamento. Seu Joaquim se ofereceu para decorar a igreja com flores de seu jardim. A família Rodrigues se ofereceu para organizar a festa. Era como se toda a comunidade estivesse investida no sucesso daquele casamento. Dona Conceição estava radiante. Ela havia visto seu filho se transformar em um homem melhor ao longo daqueles meses, e estava orgulhosa da forma como ele havia lidado com toda a situação. Minha filha, disse ela para Carolina uma semana antes do novo casamento. Obrigada por não ter desistido do meu filho. Ele merecia uma segunda chance, Dona Conceição, disse Carolina. Merecia sim, concordou Dona Conceição. Mas nem toda mulher teria a sabedoria de dar essa chance da forma certa. Como assim? Perguntou Carolina. Você podia ter perdoado e pronto, explicou Dona Conceição. Mas você fez melhor que isso. Você deu a chance dele provar que merecia o perdão. Acho que foi a única forma de funcionar, disse Carolina. Perdão sem mudança não resolve nada. Exato, concordou Dona Conceição. E agora eu sei que vocês vão ser felizes de verdade. Eu também acho, disse Carolina sorrindo. O padre Antônio estava igualmente feliz por oficializar o casamento. Ele havia acompanhado de perto a jornada do casal ao longo daqueles meses e estava impressionado com o crescimento que havia presenciado. Raramente vejo um casal crescer tanto em tão pouco tempo, disse ele para Carolina e Rafael durante o último ensaio antes do casamento. Foi difícil, padre, admitiu Rafael. As melhores coisas da vida geralmente são, disse o padre. Mas vocês provaram que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. E agora? Perguntou Carolina. A partir de agora vai ser mais fácil? A vida sempre terá desafios, disse o padre honestamente. Mas vocês já provaram que conseguem enfrentar as dificuldades juntos, e isso é o mais importante. Padre, posso fazer uma pergunta? Disse Rafael. Claro, meu filho, respondeu o padre. O senhor acha que eu realmente mudei? Ou será que ainda tenho que ficar provando isso para o resto da vida? Perguntou Rafael. O padre pensou por um momento antes de responder. Rafael, mudança real não é algo que você prova uma vez e acabou, disse ele. É uma escolha que você faz todos os dias. Todos os dias você acorda e escolhe ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Entendi, disse Rafael. E vocês dois? O padre olhou para o casal. Já mostraram que sabem fazer as escolhas certas mesmo quando é difícil. Isso é o que importa. Obrigada, padre, disse Carolina. Suas palavras significam muito para nós. E vocês significam muito para esta comunidade, disse o padre. A história de vocês vai inspirar outras pessoas que passarem por dificuldades similares. Como assim? Perguntou Rafael. Vocês mostraram que é possível recomeçar, explicou o padre, que é possível perdoar sem ser ingênuo, confiar sem ser bobo, amar sem ser cego. Espero que sim, disse Carolina. Tenho certeza que sim, disse o padre. E agora vamos nos preparar para um casamento lindo. No dia do casamento, 3 meses depois da primeira tentativa, a igreja estava lotada novamente. Mas desta vez, o ambiente era diferente. Não havia apenas expectativa e alegria. Havia também um sentimento de vitória, de conquista, de missão cumprida. Carolina entrou na igreja no braço de seu pai.
usando o mesmo vestido que havia usado da primeira vez. Ela havia pensado em comprar um vestido novo, mas decidiu que aquele vestido já fazia parte da história deles, e não havia motivo para mudá-lo. Rafael estava no altar com Pedrinho empoleirado no ombro. O papagaio havia se tornado uma espécie de mascote da comunidade depois de tudo o que havia acontecido, e todos concordaram que ele deveria participar da cerimônia. Quando Carolina chegou ao altar, Rafael olhou para ela com lágrimas nos olhos. "Você está linda", sussurrou ele. "Obrigada", sussurrou ela de volta. "Você também está lindo." "Nervoso?" perguntou Rafael. "Um pouco", admitiu Carolina. "E você?" "Também", disse Rafael, "mas desta vez é um nervosismo bom." "Eu sei", disse Carolina sorrindo. O padre Antônio iniciou a cerimônia com uma oração especial, agradecendo por todas as bênçãos que a comunidade havia recebido ao longo daqueles meses difíceis. Quando chegou o momento dos votos, Rafael e Carolina haviam preparado palavras especiais para aquela ocasião. "Carolina", começou Rafael com a voz emocionada, "há 6 meses eu estava aqui, prometendo te amar para sempre. Mas hoje eu sei que love não é só sobre sentimentos, é sobre escolhas, é sobre verdade, é sobre crescer juntos." Carolina sorriu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. "Eu prometo que vou escolher te amar todos os dias", continuou Rafael. "Vou escolher ser honesto todos os dias. Vou escolher ser o homem que você merece todos os dias." "Rafael", disse Carolina quando chegou sua vez, "há 6 meses eu pensava que conhecia tudo sobre você. Hoje eu sei que na verdade estava apenas começando a te conhecer." Rafael sorriu através das lágrimas. "Você me mostrou que é possível mudar, que é possível crescer, que é possível se tornar uma pessoa melhor", disse Carolina. "E eu prometo que vou crescer junto com você. Prometo que vou te apoiar sempre, mas também prometo que nunca vou deixar você esquecer da importância de fazer a coisa certa." "Lindo, lindo", berrou Pedrinho, causando risos na congregação. Quando chegou o momento da pergunta sobre impedimentos, todo mundo ficou em suspense. Era impossível não lembrar do que havia acontecido da última vez. O padre Antônio fez a pergunta tradicional, e por um momento houve silêncio total na igreja. Foi quando Pedrinho abriu o bico. "Amor verdadeiro, sem segredos", berrou o papagaio. Todo mundo riu e aplaudiu. Era como se Pedrinho estivesse dando sua bênção para o casamento. "Eu acho que isso responde à pergunta", disse o padre sorrindo. Quando chegou o momento da troca de alianças, Rafael e Carolina escolheram alianças novas. Não queriam usar as mesmas que haviam sido compradas com o dinheiro de Dona Carmen. "Com esta aliança", disse Rafael, colocando o anel no dedo de Carolina, "eu te prometo fidelidade, honestidade e amor verdadeiro." "Com esta aliança", disse Carolina, colocando o anel no dedo de Rafael, "eu te prometo confiança, paciência e amor verdadeiro." "Agora, pelo poder que me foi conferido", disse o padre, "eu os declaro marido e mulher." "Rafael, pode beijar a noiva." Rafael e Carolina se beijaram sob uma chuva de arroz e pétalas de flores, enquanto Pedrinho berrava, "Casados, casados", no ombro de Rafael. A festa foi ainda mais bonita que a planejada originalmente. A comunidade inteira havia contribuído de alguma forma. E o resultado foi uma celebração que realmente refletia o amor e o apoio de todos que estavam presentes. Durante o brinde, seu Antônio se levantou para fazer um discurso. "Há 6 meses, nesta mesma igreja, a gente passou por uma situação que poderia ter destruído uma família", disse ele, com a voz firme. Mas ao invés de destruir, fortaleceu. Todos prestaram atenção às palavras do pai da noiva. "Rafael, você cometeu um erro grande", continuou seu Antônio. "Mas você teve coragem de reconhecer, de mudar, de crescer, e isso é o que define um homem de verdade." Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. "Carolina, você mostrou que sabedoria não tem idade", disse seu Antônio, virando-se para a filha. "Você soube perdoar sem ser boba, confiar sem ser ingênua, amar sem ser cega. E todos nós aqui aprendemos que comunidade é isso",
concluiu seu Antônio. É se apoiar nas dificuldades, é perdoar os erros, é crescer juntos. Aos noivos! Gritou seu Antônio, levantando o copo. Aos noivos! Repetiram todos, brindando. Durante a festa, Dona Maria se aproximou de Carolina. Minha filha, posso te dar um conselho de casada? Perguntou ela. Claro, Dona Maria, disse Carolina. O que vocês passaram foi difícil, mas foi também um presente, disse Dona Maria. Como assim? Perguntou Carolina. A maioria dos casais demora anos para descobrir se o parceiro é confiável de verdade, explicou Dona Maria. Vocês descobriram antes mesmo de se casarem e ainda tiveram a chance de consertar as coisas. É verdade, concordou Carolina. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Agora vocês sabem que o amor de vocês é forte o suficiente para superar qualquer coisa, disse Dona Maria. Isso é uma base sólida para um casamento. Obrigada, Dona Maria, disse Carolina, abraçando a vizinha. Por tudo, pelo apoio, pelos conselhos, por ter me defendido naquele dia. Imagina, minha filha, disse Dona Maria. Família é para isso. Família? Perguntou Carolina. É, disse Dona Maria sorrindo. Vocês são família da gente agora. Mais tarde, quando a festa estava chegando ao fim, Rafael e Carolina se encontraram sozinhos por alguns minutos no jardim atrás da igreja. Como você se sente? Perguntou Rafael. Completa, respondeu Carolina. E você? Grato, disse Rafael. Muito grato. Por quê? Perguntou Carolina. Por você ter me dado uma segunda chance, por minha família ter me apoiado, por nossa comunidade ter nos perdoado, por ter aprendido tanto sobre mim mesmo, listou Rafael. E eu sou grata por você ter tido coragem de mudar, disse Carolina, por ter mostrado que o homem que eu amei desde o começo estava mesmo ali, só precisava crescer um pouco. Você acha que vamos conseguir ser felizes? Perguntou Rafael. Tenho certeza, disse Carolina, porque agora a gente sabe que felicidade não é sobre não ter problemas, é sobre enfrentar os problemas juntos. É verdade, concordou Rafael. E a gente já provou que consegue. Pedrinho, que estava empoleirado em uma árvore próxima, escolheu esse momento para se manifestar pela última vez naquele dia especial. Felizes para sempre! Felizes para sempre! Berrou o papagaio. Rafael e Carolina riram e se beijaram novamente, sabendo que, independente do que o futuro trouxesse, eles estavam preparados para enfrentar juntos. Fim da história. E então, queridos ouvintes, o que acharam dessa história? Acreditam que Carolina tomou a decisão certa ao dar uma segunda chance para Rafael? Deixem seus comentários contando o que pensam sobre perdão, segundas chances e a importância da confiança nos relacionamentos. Não esqueçam de deixar seu like e, principalmente, se inscreverem no canal para não perderem outras histórias emocionantes como essa. Obrigada pela companhia.